A paz do Senhor, amados irmãos, vamos estudar sobre o Espírito, o âmago da vida humana. Paz do Senhor, pastor Edovilson. A paz do Senhor, pastor Hércules, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus e nos dá esta condição de estarmos aqui juntamente com todos os irmãos e irmãs, né, para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E já estamos aí na 10ª lição, sempre para a glória de Deus, não é mesmo? Muito bem, então é isso, a lição é a de número 10 e nós vamos hoje aqui tratarmos de uma série de questões relevantes a respeito de espírito. Importante, meus irmãos, que esse tema, da maneira como a gente pretende expor aqui, é para tirar dúvidas dos irmãos, a fim de que em algum momento não sejam ensinadas coisas que não estejam de acordo com a verdade bíblica e também que não estejam de acordo com a nossa doutrina pentecostal, não é? Então nós temos aí um material de apoio que você vai fazer download, e neste material de apoio nós temos um estudo do espírito, destino, né? O destino do espírito, de quem é salvo e de quem é ímpio, qual é a destinação final. E também trouxemos um estudo a respeito do estado intermediário, porque são questões que na lição não ficaram muito claros, até porque o espaço é pouco, né, para que você possa discorrer a respeito do tema, mas em suma é isso. Qual será o destino final do espírito, não é? Do espírito, de quem é salvo e do ímpio. Nós trouxemos aí definições a respeito de espírito, santificação, fôlego da vida, sopro, forma, também verdade, quebrantamento e nascer do alto. Além disso, trouxemos uma análise exegética do texto de Zacarias, capítulo 12, versículo 1, que é o textuário da lição, e ainda discorremos a respeito dos temas, não é, da lição. Não é? O espírito humano, que é o âmago da vida, também está comentado logo após o comentário do textuário da lição. Depois trouxemos comentários a respeito da leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes 12, versículo 7, Zacarias 12, versículo 1 e João 4, 24. Discorremos a respeito de cada um dos tópicos da lição e, por fim, deixamos uma dinâmica didática a respeito do sopro, o pecado e a adoração. Faça download do material e estude, não é? Esse material ficou um pouco mais robusto, são 36 páginas o material, mas faça download porque tem especialmente esse tema que trata do destino do espírito do salvo e do ímpio, além do estado intermediário, são temas que você precisa dominar para poder estar ensinando o conteúdo da lição, não é isso? Então vamos lá, o textuário da lição está em Zacarias 12 e o versículo 1, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. É a profecia de Zacarias, capítulo 12 e o verso 1. Agora a verdade prática diz que uma vez livre, a nossa alma recebe vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e para servir ao Criador. A leitura bíblica em classe são 4 versículos da Bíblia. Gênesis 2, 7, Eclesiastes 12, 7, Zacarias 12, 1 e João 4 e 24. Os irmãos terão aí à disposição para leitura. Aí nós temos, meus irmãos, os objetivos desta lição, são 3 tópicos, né? No primeiro nós vamos expor o espírito humano como concedido diretamente por Deus, como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. No segundo tópico, vamos enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. Então nós vamos entender que o espírito também peca, não é? No terceiro tópico, vamos mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. A CPAD também está sugerindo os hinos 171, 400 e 614 da harpa cristã para o devocional da lição. Agora nós vamos para
a definição da palavra-chave, que aqui é espírito, que apesar de estar tudo com caixa alta, é espírito com E minúsculo. Exatamente, É o que eu isso ia aí. falar já com relação ao espírito do homem, tá bom? Espírito. Trouxe aqui a princípio algumas definições. No hebraico, a palavra para espírito do homem é ruá, que também significa vento e sopro. Ela se refere tanto ao fôlego vital quanto ao princípio espiritual que conecta o homem a Deus, permitindo a comunhão com Ele. Então, no hebraico, temos aí ruá. E no grego, a palavra para espírito do homem é pneuma, que também significa sopro, vento ou também fôlego. Trouxe aqui uma definição segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? O que registra ali sobre espírito? E diz lá, o espírito humano, né? Ensinamos que o espírito é uma entidade distinta da alma, que às vezes é confundida com ela, porque os dois elementos são inseparáveis e de substância imaterial. O espírito foi colocado por Deus no interior de Adão quando este foi criado. O espírito humano está em todos os seres humanos. O espírito está dentro do corpo e é por meio dele que se adora a Deus e que ele se torna também o centro da devoção a Deus quando passa a ser morada do Espírito Santo. Em Romanos 8:16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, a princípio o Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Do espírito humano provém o desejo de buscar as coisas espirituais sobrenaturais. Está aí. Muito bem, está definida a palavra-chave espírito. Lembrando que aqui nós temos que nos referir ao espírito com letra minúscula, porque quando é com maiúscula nós nos referimos ao Espírito Santo, não é? Aquele que é e que vem da parte de Deus. Introduzindo, meus irmãos, então, a nossa lição, lembrando que a lição de número 10, ela será ministrada, não é, presencialmente nas igrejas onde a escola dominical é aos domingos, né? Ela é dominical de fato no dia 7 de dezembro. Nós já estudamos aqui nas lições anteriores a respeito do corpo e também já estudamos a respeito da alma. Agora, nesta lição, nós vamos estudar a respeito do espírito e veremos como nos foi comunicado o espírito da parte de Deus, o nosso Criador. Trataremos de uma ou da sua divisão em relação à alma e também da sua importância para que seja estabelecida a nossa comunhão com Deus, o nosso Criador, isso em santificação e também em adoração. Então, se atente aí para o conteúdo da lição, porque nós vamos nos aprofundar nessa questão que é o Espírito. E é importante, meus irmãos, entendermos essa questão do Espírito, porque é uma linha bem tênue, não é? Que divide a verdade bíblica das heresias que são ditas por aí, relacionadas ao espírito do homem. Então é importante entendermos essa questão da nossa antropologia, bem como da pneuma, não é isso? Então vamos lá para o tópico primeiro da lição, o sopro divino, a concessão do Espírito para o ser humano, não é isso? Vamos lá, pastor Adalvilson. Tópico 1 e o subponto, o fôlego da vida. Feito de uma matéria pré-existente, está aí, do pó da terra, e também temos uma referência lá em Jó 33:6, do lodo, não é? Algumas traduções do barro. Do pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, que é o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Gênesis 2:7 diz lá: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, já falamos sobre isto, não é? E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que nós temos aqui? Eu trouxe um adendo, uma colocação sobre este assunto, quando lemos isso daí, dependência de Deus. A condição inicial de inércia do homem demonstra sua total dependência de Deus para a existência e a vida. Sem a intervenção divina, o corpo formado do pó
permaneceria sem vida. Imagine só Deus fazendo o corpo, mas se ele não soprasse em suas narinas o fôlego de vida, seria inerte. Então nós temos aí a total dependência de nosso Deus. Voltando aqui para o slide, o segundo parágrafo diz assim: até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, ou produza, Gênesis 1, 3 a 11. E eu trouxe aqui uma colocação também sobre este segundo parágrafo. Para a maioria dos elementos da criação, a Bíblia relata que Deus usou o poder da sua palavra, com expressões como nós lemos aí: haja luz e houve luz, haja firmamento, hajam luminares, produzam as águas. Então, pelo poder da sua palavra, ele criou todas as coisas. E já que é uma escola, pastor, eu trouxe aqui uma curiosidade interessante. Eu creio que o senhor já ouviu falar daquela caixinha de fósforo escrita Fiat Lux. No latim, Fiat Lux, né? Significa o quê? Haja luz. É interessante esta colocação, muita gente não sabe, né? Essa aí é desde 1900 e alguma coisa que existe aí, esta fábrica, né, aqui em Curitiba. Vamos aqui para o terceiro parágrafo, o homem contudo. Então veja bem, até este momento, haja, ajunte-se, produza, através do poder da palavra de Deus. Agora o homem contudo recebeu vida, aí nesse terceiro parágrafo, por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. E é interessante, queridos, que eu quero ler algo aqui. A criação do homem foi diferente, foi diferenciado. Olha o que nós temos aqui. A criação do homem foi com as mãos, amassando o barro. Agora, será que nós encontramos apoio ou respaldo para isso? Veja bem, não está aí, eu trouxe aqui. Em contraste com a criação do ser humano, é descrita com um envolvimento, em contraste com a criação de todas as outras coisas, que ele usou a sua palavra. Agora, com relação ao ser humano, é descrita como um envolvimento mais pessoal e direto de Deus. Veja bem o que está escrito em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O que nós temos aqui? Vemos aqui um ato deliberado e pessoal. O uso do verbo modelar ou formou é crucial e deriva do termo hebraico yatzar, que significa modelar ou moldar ou formar, conforme está em Gênesis capítulo 2, verso 7. E a menção de mãos, aqui está implícita a ação de moldar o barro do pó da terra. Olha que coisa interessante, indica um cuidado meticuloso como o trabalho de um oleiro. Isso sublinha a relação especial e única entre o Criador e a humanidade, devido a esta maneira que ele formou, que ele moldou o ser humano. É uma colocação interessante, não é? O outro parágrafo diz assim: a matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma, que é o assunto que nós estamos explanando ao longo desse último trimestre de 2025. E eu trouxe um adendo aqui, não está aí. A Bíblia ensina que o ser humano foi criado com um espírito, uma parte distinta do corpo, e da alma, que é capaz de se relacionar com Deus no reino espiritual. Esse espírito, é através do espírito humano que nós temos conexão com Deus, que nós temos conhecimento de Deus, das coisas sobrenaturais. Mas conforme já o pastor adiantou aqui, o espírito humano também peca, nós vamos comprovar ao longo desta aula. E temos aqui no último parágrafo, o espírito é a parte imaterial, através da qual estabelecemos a nossa comunhão com o Criador. Esse texto aqui, queridos, já foi lido, mas eu quero relê-lo. Em Zacarias 12:1, afirma que o Senhor formou o espírito do homem dentro dele. Essa parte espiritual permite ao ser humano transcender o mundo material e buscar o sobrenatural, buscar o Criador. Portanto, é através do Espírito que nós temos comunhão com o nosso Deus. O outro slide continua ainda sobre isso, o fôlego da vida. Está escrito lá: a vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida
a aula. Olha que coisa interessante, né? A vida que o espírito humano recebe de Deus é por Deus transmitido à alma. Veja bem, trouxe aqui o que transmite para a alma. O espírito vivificado, estando em comunhão com Deus, influencia e permeia a alma, que é as emoções, a mente, a vontade, encontra-se na alma. A vida e a direção do espírito impactam a totalidade do ser interior, resultando em vida transformada. Concluindo, o espírito humano, ele traz influência na alma, quando é transformado e quando não é transformado, nós vamos ver isso. Fazendo aqui um adendo, todos os seres humanos, segundo a palavra de Deus, têm corpo, alma e espírito, tá certo? Continuando a leitura, esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Então, temos aí o espírito que influencia a alma, o corpo. Portanto, o espírito é o âmago. O que é isto? É a parte mais íntima, é a parte essencial do ser humano, não é? Então, temos aí, expresso por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, é entranhado com a alma e inseparável dela. Trouxe aqui uma colocação que eu creio ser muito importante, não é? Pessoa não regenerada. O indivíduo vive de acordo com os impulsos da alma, que é a sede das emoções, mente e vontade humana, e do corpo, esfera física e carnal. Enquanto o espírito humano, que deveria se conectar com Deus, está de forma simplista, desconectado ou inativo para as coisas espirituais devido ao pecado. A pessoa é considerada carnal ou natural. Isto aqui é na pessoa não regenerada. Alguém perguntou, mas o espírito peca? Claro, todas as três dimensões do homem foram corrompidas devido ao pecado. Não temos nenhum apoio, olha, só o corpo e a alma, ou alma e corpo, como queiram. Então, toda a dimensão, toda a tricotomia, sim, foi afetada, foi corrompida pelo pecado. Nós comentamos aqui a pessoa não regenerada. E a pessoa regenerada? No novo nascimento, regeneração. O espírito é vivificado pelo Espírito Santo. A partir desse ponto, o espírito renovado passa a ter comunhão com Deus e deve exercer influência e domínio sobre a alma e o corpo, alinhando toda a vida do crente à vontade divina. É interessante esse aqui, tá? Na atuação do Espírito Santo, aí, então, uma comunhão entre as três dimensões do homem para com Deus, mas começa aí no Espírito. E depois, a parte amarela ainda diz aí, ó, portanto, o Espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. O que significa isso? A ideia de ser entranhado, profundamente inserido ou arraigado, enfatiza a profundidade dessa dimensão espiritual. Não é uma parte superficial, mas está no cerne do nosso ser, influenciando todas as outras áreas da vida, ou seja, a mente, emoções e corpo. Então, veja bem a importância dessa dimensão do homem, que é o Espírito dado por Deus, e todos os seres humanos o têm. Muito bem, você não esqueça de fazer download do material de apoio, porque nós deixamos aí no material um estudo sobre o Espírito, o âmago da vida humana, que é exatamente o título desta lição. Tem ali também um estudo a respeito desse assunto, exatamente para que você consiga alcançar profundidade a respeito deste tema relevante. O subponto 2 fala da singularidade do Espírito, o elemento mais sublime da existência humana. Alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo Testamento, em várias passagens, né, do Antigo Testamento, e também no Novo Testamento, como componentes imateriais distintos. Distintos porque entendemos que alma é um desses componentes e espírito é outro desse componente. Porém, são inseparáveis. Zacarias capítulo 12, ele exatamente profetiza a respeito disso e diz que Deus é quem forma o espírito do homem dentro dele. É Deus quem faz isso, não é? Isso não é produto de
vamos colocar assim, de evolução. Não é. É Deus quem faz. Jó, ele fez uma referência ao corpo, representado pela boca, também ao espírito e ainda à alma. Quando você abre a sua Bíblia para ler Jó, o capítulo de número 7 e o versículo de número 11, você vai fazer esta constatação. Jó também expressa a tricotomia que nós estamos ensinando aqui neste quarto trimestre de 2025. Diz o texto: por isso não reprimirei a minha boca, o corpo, falarei na angústia do meu espírito, e por fim queixar-me-ei na amargura da minha alma. Muito então, claro. Ele está expressando a tricotomia aqui de uma forma bem clara, objetiva. assim como Maria também, não é? Maria falou, obviamente com o corpo, e ela disse que ela se alegrava, que a alma dela estava alegre, e seu espírito também rejubilava por causa de ser ela a que ia gerar, não é, o Redentor. Há também um bem conhecido texto que faz parte da leitura bíblica em classe, este também, Eclesiastes, capítulo de número 12 e o versículo de número 7, e diz: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. A respeito deste texto especificamente, nós temos um estudo aqui explicando como é essa questão de que o espírito volta para Deus que o deu. Porque muita gente pensa que quando morre, o espírito volta para Deus, tanto o do ímpio quanto o do salvo. E não é bem assim, e nós explicamos isso com base bíblica. Então, se você tem essa dúvida, como é esse negócio aí de Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7, de que o espírito volta para Deus, você vai entender, porque nós deixamos isso bem explicadinho aqui com detalhes, riqueza de detalhes inclusive, e com referências bíblicas, e não só bíblicas como teológicas, não é, para que você tenha fundamentado e entenda, não é, perfeitamente quais as circunstâncias de que o Espírito volta para Deus. O retorno do Espírito para Deus se dá junto com a alma consciente das ações humanas, sejam elas boas ou sejam elas más. O texto de Lucas capítulo 16 e o versículo 22 a 25 é exatamente a parábola do rico e de Lázaro, não é? Que é um texto elementar para a compreensão deste tema a respeito da consciência, tanto de quem está salvo como de quem está sofrendo condenação. E você vai verificar ali que tanto o Lázaro, que estava já gozando das benesses de ser salvo em Cristo, porque estava no seio de Abraão, como também o rico, que já estava sob tormento, tanto um quanto o outro estavam exatamente conscientes da situação que estavam vivendo. Então você observa que isso é um tema relevante. Apocalipse 20, verso 4 diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4, está fazendo referência aos mártires da grande tribulação, pessoas que foram assassinadas, ou que na verdade serão assassinadas, por ocasião do período tribulacional, e aqui João via este povo, todos eles, não é, conscientes, porque eles clamavam a Deus, conscientes, não está aqui em nenhum momento se referindo a uma doutrina herética que menciona o sono da alma. Todos estavam conscientes, aqui em Apocalipse 20, versículo 4, estava consciente também o rico na parábola, na verdade na história, no relato de Jesus, quando fala a respeito de rico e de Lázaro. E Lázaro também, que já estava
gozando dos benefícios de suas boas ações, não é? Ele também estava consciente. Então você observa aí, neste tema que fala da singularidade da criação do espírito humano, esse ponto que é bastante relevante. Agora vamos lá. Quando nós falamos de Ruach, nós estamos referindo ao aspecto espiritual e racional, ou seja, a ligação do espírito com Deus. Mas também há uma outra palavra que é Nefesh, que indica o aspecto pessoal, emocional e vivencial. Ambos, e aqui nós estamos nos referindo à alma e ao espírito. Ambos constituem a realidade imaterial do ser humano, que são inseparáveis em vida, mas distintos em essência. E nós lemos aqui vários textos, nós não lemos, mas eu posso me referir a eles aqui, o texto de 1 Samuel 30, verso 12, e também o Salmo 146 e o versículo 4. Estes textos mostram que a ausência do Espírito cessa a vida, indicando que o papel essencial do Espírito e também superior nessa relação à alma, não é? É tão importante quanto, porém, se faz ainda mais, porque ele determina exatamente a existência de alguém. Eu já vou chegar aqui para nós lermos o Salmo 146 e o verso 4 para o enriquecimento, não é, do conhecimento dos irmãos. Diz o texto assim, ó, Salmo 146, verso 4, sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ou seja, os pensamentos estão na alma. Se o espírito sai, então a vida cessa. Eu acho que isso fica muito claro nesta passagem. A singularidade do espírito consiste no fato de que ele é o ponto de contato entre o humano e o divino. É nele que a consciência moral desperta e a comunhão com Deus se estabelece. É no espírito que a vida divina se reflete. E é por meio dele, do espírito do homem, não é, que a alma também recebe energia e o corpo manifesta a existência. Agora, a alma e o espírito na morte. Atenção para esse ponto aqui, ó. No momento da morte, o corpo se desfaz, mas a alma e o espírito permanecem unidos e conscientes. A base é exatamente o texto de Lucas 16, 22 e 25, novamente voltando para o relato de Rico e Lázaro. O retorno do Espírito a Deus, conforme ensina Eclesiastes 12, versículo 7, significa que a vida e a existência passam novamente à autoridade do Criador. Para o justo, o salvo, é um retorno de comunhão, mas para o ímpio é um retorno no que diz respeito a juízo, a condenação, e a base é Hebreus capítulo 9, e nós vamos para esse texto, Hebreus capítulo 9, e o verso de número 27. Veja que esses textos todos, eles nos dão tanto um respaldo como uma base bíblica para as afirmações que nós estamos fazendo aqui. Hebreus 9, 27 diz assim o texto: e como aos homens está ordenado que morram uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o indivíduo que morre, o texto de Eclesiastes, que ainda no tempo do Antigo Testamento não se tinha a mesma concepção que há no Novo a partir da ressurreição de Jesus Cristo, a partir do momento que ele traslada os salvos, não é, para o paraíso, não havia essa concepção. Então a ideia que se tinha era essa, que o espírito voltava para Deus e estava tudo resolvido nisso apenas. Mas nós já lemos aqui também o texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, mas eu vou complementar ainda aqui, lendo o Apocalipse capítulo 20, mas os versículos 14 e 15, porque estes textos também lançam luz à nossa realidade que estamos estudando. Diz assim, ó, Apocalipse 20, verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago
de fogo, ou seja, o indivíduo que está condenado, ele será ressuscitado, será recomposto integralmente, corpo, alma e espírito, e vai ser lançado no fogo, no lago de fogo. Agora, os salvos, não, os salvos quando forem os que estiverem mortos, né, que ressuscitarem por ocasião do arrebatamento, bem como aqueles que estiverem vivos, todos serão transformados, terão corpos glorificados e a partir daí já estarão compondo a multidão de milhares que estarão com Cristo para todo o sempre. Porque aquele que está em Cristo já não sofre mais condenação, não é isso? Então, há uma outra dúvida que o pessoal tem, mas e lá o julgamento do trono branco? Lá é só para quem é ímpio, porque os salvos já não sofrem mais condenação. E eu quero acrescentar aqui, para podermos encerrar esse aspecto, para o justo é retorno de comunhão, para o ímpio é retorno para juízo. E aí, na página 21 do material que você tem aí de apoio, nós fizemos um estudo, não é, sobre destino do espírito, do salvo e do ímpio. E nós colocamos ali exatamente a descrição, o destino após morte, o destino, a destinação que tem dos justos e dos ímpios no estado intermediário. Falamos a respeito da morte física, estado intermediário, ressurreição final e o destino eterno, distintos para cada um desses dois grupos. Me refiro aos salvos e me refiro aos condenados. E deixamos também para os irmãos um amplo estudo a respeito do estado intermediário, porque ali também está enfatizado, quando nós estamos falando do estado intermediário, não é, o destino dos salvos e o destino dos ímpios. Fato é que eu não quero tomar mais tempo aqui, porque nós precisamos seguir com a aula, mas você estude esse assunto, estude esse tema, porque ele é relevante para a nossa vida, para a nossa experiência de fé. O crente deve cuidar do homem interior, pois é no espírito do ser humano, que o Espírito Santo habita. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito, aí o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! A negligência espiritual pode produzir esterilidade. Já uma vida cheia do Espírito Santo gera discernimento, poder e santidade. Então, nós vimos aqui as referências bíblicas que nos dão esse respaldo, esta garantia a respeito da destinação, não só do corpo e da alma, mas também do espírito. E quando nós falamos a respeito do espírito, nós deixamos bem claro aqui que existem duas palavras principais, ruach e também nefesh, que se refere exatamente às partes imateriais do ser humano. E em referências distintas da Bíblia, em algum momento, não é, essas passagens são tomadas como toda a parte imaterial. Às vezes a Bíblia está citando a alma, mas a referência que se faz é da parte imaterial, ou seja, da alma, juntamente com o Espírito. Para elucidar melhor o assunto, vamos ler apenas o texto de 1 Reis, capítulo de número 17 e o versículo de número 21, que já vai nos auxiliar na compreensão desta verdade bíblica que nós estamos relatando aqui na lição da escola dominical. 1 Reis 17, verso 21 diz assim: Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma, preste atenção nisso, a alma deste menino a entrar nele. Mas nós acabamos de estudar que o que dá vida, fôlego de vida, não é a alma propriamente dita, mas o espírito. Como nós estamos dizendo aqui, acabamos de dizer, mas vamos nos referir novamente a isso, em alguns textos, especialmente do Antigo Testamento, quando se refere ao termo bíblico na tradução é alma, está se referindo a esta parte imaterial. E por vezes alma e espírito é tomado um pelo outro. Prosseguindo, pastor Adovilson, agora vamos para a tênue divisão da alma e do espírito, a profundidade do ser interior. Aí o tópico 1 e o subponto 3, tá certo? No Antigo Testamento já vimos aí algumas colocações com relação à clareza da tricotomia humana, tá certo?
Agora, nesse slide, nós vamos ver o Novo Testamento. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23. Isso aí fica muito claro, e nós defendemos isto, né? Claro, temos respaldo e apoio bíblico para defender a tricotomia. 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma outra referência aí, muito conhecida, aos Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, porque produz vida, é eficaz, porque quando ela é obedecida, traz aí resultados positivos. Então a palavra de Deus é eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra, olha aí, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isto aqui é a palavra de Deus que chega até a divisão da alma e do espírito. Ainda veja bem, pois os mencionam expressamente, sem qualquer aparência sinonímica. É bom que o professor traga esta colocação, mas antes, olha o que diz aí, uma observação sobre Hebreus 4:12, indica que a linha que separa a alma e o espírito é extremamente difícil de discernir, sendo algo que apenas a palavra de Deus é capaz de fazer. Hebreus 4:12. E esse termo, aparência aí, sinonímica, o que é isto? Refere-se a uma situação em que as palavras ou expressões parecem ser sinônimos perfeitos, ou seja, ter o mesmo significado, mas, na realidade, possuem sutis diferenças de sentido, ou só podem ser substituídas uma pela outra em contextos específicos. Foi o que o pastor Hércules acaba de falar. Em algum momento fala de espírito, mas também está falando da alma. Em alguns momentos fala da alma. No Antigo Testamento também fala de almas com relação a pessoas, a número de pessoas. Me lembro quando Abraão saiu lá de Harã, seguiu com ele algumas almas. Aí está falando de pessoas. Então, em alguns momentos aí, só podem ser substituídas uma pela outra em contextos específicos. Vamos ler aqui agora o segundo parágrafo. O segundo texto, aliás, refere-se, então, aí aos Hebreus 4:12, refere-se à tênue divisão que há entre os 2 componentes imateriais. É acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus que consegue, tá certo? Eu trouxe aqui, a capacidade da palavra de separar alma e espírito indica que eles não são a mesma coisa. A alma é a sede da mente, vontade e emoções, enquanto que o espírito é a parte do ser humano que se conecta com Deus. Quem tem condição, quem tem poder para separar? Somente a palavra de Deus tem essa capacidade. E é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo do nosso ser, onde a alma e espírito estão entretecidos. Agora, veja bem, ainda temos aí, conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, tricotomia, as escrituras sagradas fazem claras referências às 3 partes, distinguindo-as. Então é fato, é realidade, não é só né? Não é, para se tornar aí uma doutrina, tem que aparecer várias vezes a mesma colocação nas Sagradas Escrituras. E aqui nós temos aí muitos textos comprovando a tricotomia humana. Muito bem, meus irmãos, vamos aqui para uma aplicação, não é, deste conteúdo da escola dominical. Importante, primeiro, que os irmãos entendam que o sopro divino não é uma metáfora, mas a origem espiritual da vida humana. Também é importante que os irmãos entendam que o Espírito é o núcleo, é o centro, não é, da nossa comunhão com Deus. Quando o homem peca, perde esta ligação. Foi exatamente o que aconteceu com o primeiro casal. E só com o novo nascimento é que esta ligação é restaurada. Ainda é importante nós enfatizarmos que
que a palavra e que o Espírito Santo trabalham juntos no intuito de discernir, curar e santificar o interior do homem. Por fim, nós precisamos cultivar o homem interior por meio da oração, da leitura bíblica e da busca constante pela presença do Espírito Santo. O homem interior é exatamente a alma e o espírito. Precisamos alimentá-los. Nós já estudamos nas lições anteriores a respeito da alma e de seus componentes, não é? Que formam ali as emoções, que formam a consciência, que formam os pensamentos, enfim. É ali que nós devemos também fazer uma sementeira, além de também alimentarmos o espírito, porque como vamos ver aí, o espírito também pode nos colocar em situação difícil, não é? Com certeza, concluindo o tópico primeiro, Deus concedeu ao ser humano o fôlego da vida, tornando-o um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. E isso é por meio do Espírito, não é? Aleluia. Vamos para um intervalo, rapidamente vamos retornar aqui, e ao retornarmos, vamos para o tópico 2 da lição e vamos falar sobre Espírito, pecado e santificação. Aproveite aí, se você ainda não fez download do material, na verdade, assim, se você ainda não fez o seu acesso à plataforma, eu vou dar dica para você, acesse aí o nosso endereço, online.cetadb.com.br, e aí na sua tela, na parte inferior, vai aparecer lá o botão entrar, você clica em entrar, e para você que não tem ainda o perfil, clique em criar conta. Aí vai ser solicitado ali aos seus dados, nome, data de nascimento, telefone, e-mail, uma senha, você cadastra essas informações, e ao cadastrar essas informações, automaticamente você terá o perfil e o acesso gratuito ao material que nós fazemos da Escola Dominical. O material comentado da lição, também estamos disponibilizando para os irmãos slides para que você utilize nas aulas. O material comentado é esse mesmo que eu estou usando na aula, os slides é o mesmo que a gente está projetando para os irmãos aqui, não é? E você ainda tem no material comentado, ao final dele, uma dinâmica para aplicar aí junto à classe, para fixar os conceitos aprendidos na lição. Então vai ser uma benção. Aproveite o tempo, faça isso. Não é? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube e está nos assistindo através do YouTube, você pode se inscrever, ative as notificações e nos ajude a compartilhar esta aula. Vai ser uma benção, com certeza. Já voltamos! Você entende a Bíblia ou só lê? Filipe perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? E eu quero dizer que o CETADB tem exatamente a solução que você precisa para não somente ler, mas entender com clareza e profundidade os ensinamentos que estão na Bíblia. Então, procure a nossa secretaria do CETADB e verifique como que você consegue ser aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil, bem como formar uma turma, organizar uma classe do CETADB aí na sua igreja e assim iniciar a sua jornada profunda de conhecimentos teológicos e educacionais através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, meus irmãos, Espírito, pecado e santificação. Vamos lá para o subponto primeiro com o pastor Adovils. Pecados do Espírito, é o tópico 2 do subponto 1. Veja bem, eu trouxe aqui pecado no Espírito. O Espírito, a parte do ser humano, não está aí, né, no nosso slide, a parte do ser humano que se conecta com Deus. Então nós temos conhecimento de Deus porque temos o Espírito, diferente do animal que ele não tem Espírito. Então não tem conhecimento de Deus, mas nós temos o Espírito, não é mesmo? Agora, também é afetado, o Espírito também é afetado pelo pecado. O pecado corrompe o Espírito e o separa de Deus, resultando em uma relação de rebeldia. Acabamos de comentar aqui que o pecado afetou as 3 dimensões do homem, foram corrompidas corpo, alma e espírito. Tá certo? E depois essa conexão que
tinha o homem com Deus, ela foi desconectada, vamos dizer assim. Foi cortado. Mas quem que veio? Através de Cristo veio reconectar o nosso espírito a Deus. Veja bem que coisa impressionante que é a redenção do ser humano. Agora, continuando aqui, queridos, existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existe o pecado do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então tem aí essa colocação, hein? Altivez do espírito. A Bíblia, sobre esse versículo, esse Provérbios 16, 18, eu trouxe aqui, a Bíblia adverte consistentemente contra o espírito altivo, apresentando como um obstáculo à comunhão com Deus e um caminho seguro para o julgamento e a destruição. O remédio bíblico é a humildade e a dependência de Deus. Terminantemente, o nosso Deus é contra essas questões aí de soberba e altivez, não é mesmo? Temos uma outra referência aí, 1 Timóteo 3 e 6. Não neófito, para que não se ensoberbecendo-se, não caia no quê? Na condenação do diabo, altivez, orgulho. Então veja bem que não era para consagrar o recém-convertido, o recém-plantado ali na comunidade, não é mesmo? Aí falando então da condenação do diabo, que é essa questão de orgulho e altivez. Voltando aqui, queridos, estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Temos aí Provérbios 15, 25. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. A primeira parte aqui é que nos interessa, essa soberba, esse orgulho, essa altivez, Deus vai tirar fora, não vai ter parte com ele, não é? Agora, veja bem, além desses textos aí, temos aí, além de prejudicar os seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. São os pecados aí do espírito. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 16, que diz lá, 3 e 13 de Tiago: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. E o 14, mas se tendes amarga inveja, olha aí, e sentimento faccioso, está vendo? Em vosso coração não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. E o versículo 15 de Tiago 3 diz lá, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E o versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, de divisão, aí há perturbação e toda a obra perversa. Então, veja bem, destrói muitos relacionamentos em comunidade, na igreja, enfim. Agora, veja bem, temos aí também certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como ira, disputa, maledicência, geralmente são reflexos de pecado do espírito. Temos aí Neemias 4, 1 a 8, não é? Que os irmãos podem fazer a leitura. Vamos ler aqui, Neemias 4, versículo 1 até o 8. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos, o muro ardeu em ira, olha aí, e se indignou muito e escarneceu dos judeus, a revolta do espírito. E o 2, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E 3, e estava com eles Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique, contudo, vindo a raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Isso aqui é inveja, que estava acontecendo aqui
inveja do povo de Deus. E o versículo 4, ouve o nosso Deus que somos tão desprezados e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-nos por presa a terra do cativeiro. 5, e não cubras a sua iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. E o verso 6, porém, edificamos o muro, não demos atenção para essas disputas, essas maledicências que estavam ocorrendo aí, com esse povo, né, que estavam aí trazendo esse tipo de problema. Não, o coração se inclinava a trabalhar, edificamos e continuamos trabalhando, aí no versículo 6. E no 7, e sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias, e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roupas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. E no outro slide continua uma explicação sobre este assunto. Em alguns casos não é difícil percebê-los. Sanbalat, Tobias e os seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando aí a vigilância e a oração. Então veja bem, queridos, o que aconteceu aqui? A inveja desse povo, a inveja deles não está aí na lição, decorre do progresso e do sucesso do povo de Judá na construção dos muros de Jerusalém. Eles não conseguiam suportar a ideia de que os judeus que eles consideravam fracos, pudessem restaurar a sua cidade, a sua dignidade. O relato bíblico diz que Sanbalat se irou muito e se indignou grandemente. Uma reação desproporcional que revela o ressentimento pelo sucesso alheio. Eles viam a restauração de Jerusalém como uma ameaça ao seu próprio poder e status aí na região. Então essa soberba, essa inveja, são aí pecados do espírito, e nós temos aqui esta colocação. E trouxe aqui também ainda, a soberba está presente na atitude de desprezo, zombaria e sentimento de superioridade de Sanbalat, Tobias e seus aliados em relação aos judeus que reconstruíam os muros de Jerusalém. Agora, veja bem ainda, depois aqui esse segundo parágrafo, certo? Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência. Olha aí, temos até um texto no nosso slide, Romanos 12, 21, que diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, irmãos, o que está em voga? Qual é aqui o centro desse texto? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Fala de uma forma de resiliência e mais especificamente da capacidade de resistir à tentação, de responder ao mal com o mal. Resistir não é responder o mal com o mal. O conceito central desse versículo é a perseverança em praticar o bem, mesmo diante de adversidades, injustiças ou ofensa. E ele permaneceu firme, o povo de Deus, melhor dizendo, permaneceu firme, sem dar aí atenção a essas contrariedades, a esse pessoal soberbo e invejoso que tentavam impedir a obra do Senhor ali na construção, não é, dos muros. Porém, o nosso povo, é claro, na dependência de Deus, era um povo resiliente, continuavam e encerraram a sua obra para a glória de Deus. O texto de Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O termo soberba que está ali é gaon. Gaon significa elevação, significa exaltação indevida, exacerbada. Trata-se de uma deformação do espírito humano, que é onde a gente já tinha afirmado que o espírito peca. Exatamente por isso. Por causa de elevação, de autoexaltação, autopromoção, é uma rebelião interior contra a dependência de Deus. O indivíduo que deixa de se colocar na dependência de Deus já está mostrando que no seu espírito há deformidades, ele já está caminhando para a queda. Por isso que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então você vai verificar assim, enquanto o corpo peca visivelmente,
a alma sofre emocionalmente e o espírito peca quando se torna autossuficiente, usurpando o lugar que é de Deus. Não é? Subponto 2, raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses, aí o texto é o capítulo 2, e o versículo, o capítulo 5, o versículo 23, que é o texto emblemático, desde a primeira lição, não é, deste trimestre nós estamos mencionando, até porque esse próprio versículo é o texto áureo da lição 1, e eu já vou dizer aqui, se você não assistiu a lição 1, assista, porque ela dá o norte para todas as lições da revista, não é? Nesse texto, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano integral, por inteiro. A ordem que ele apresentou é que todo o nosso espírito, alma e corpo, não é, seja santificado, não nos parece algo aleatório, não foi em vão que ele colocou desta forma, espírito, alma e corpo, ainda que, deixa eu pegar aqui, ó, ainda que a nossa lição esteja corpo, alma e espírito, mas não é aleatório o fato de Paulo ter colocado na Bíblia a alma primeiro, espírito primeiro, depois alma e depois corpo, porque o espírito vai trazer a influência de Deus para o demais, para a alma e para o corpo. Obviamente que uma alma sarada, uma alma viva na presença do Senhor, uma alma que não está adoentada, ela também vai trazer boas respostas para o corpo. Por isso, e não muito obstante, já termos dito isso também aqui, a existência das doenças que nós denominamos no presente século de psicossomáticas, porque elas começam na alma e estouram no corpo. Agora, quando você tem o Espírito santificado, certamente esta alma produzirá bons frutos e igualmente o corpo. O ato da criação de Deus se deu do material para o imaterial. Primeiro Deus formou o corpo do pó, não é isso? Primeiro ele começou com o corpo, mas a redenção se dá no contrário, primeiro do espiritual, depois para o físico. É assim que as coisas acontecem. É aquela antiga história que você sempre ouviu, que a mudança tem que vir de dentro para fora. Não adianta uma pessoa chegar na igreja e você querer impor que ela use os trajes que, como crentes, naturalmente estamos usando, porque ela não tem ainda esse entendimento. Agora, quando o Espírito de Deus operar uma transformação no seu interior, ela vai entender que é mais prudente e conveniente trajar-se de uma forma mais modesta e escondendo o seu corpo, né? Não apresentando o seu corpo como carnes no mercado. Esta é uma verdade que muito crente, né, já perdeu no meio do caminho. Mas vamos lá, o texto de 1 Pedro, né, sem mais delongas. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 23, ele nos traz esta verdade aqui, ó. Vamos ler. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ele está falando de ser gerado novamente, uma nova criatura, uma geração feita pelo Espírito Santo de Deus. É a respeito desta mudança que começa no interior que o apóstolo Pedro está falando aí. Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 23, ele também vai nesta mesma linha. Ele diz, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, a salvação do nosso corpo. É no imaterial que você vai observar que a Bíblia geralmente chama de coração. Quando a Bíblia está querendo se referir ao nosso homem interior, normalmente se fala do coração, que o pecado fica enraizado. É exatamente neste ponto que o pecado cria raiz e gera as maiores e piores deformidades no homem. E aqui não estamos falando de deformidade na questão de má formação física, genética, nada disso.
mas deformidade no que diz respeito ao pecado, ao errar o alvo ou ainda não acertar o alvo correto. Diz o texto de 15 e 19 de Mateus: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, o texto de Jesus aqui está muito claro, registrado por Mateus, não é, a respeito do que contamina o homem. As coisas do coração. Aqui ele está falando especificamente das coisas do nosso homem interior. Por isso que a verdadeira santificação, a verdadeira mudança, a verdadeira transformação acontece de dentro para fora. E a falta desta compreensão é que leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas próprias obras. Então, dependendo da idade que você tem, certamente em uma das nossas igrejas da Assembleia de Deus, você já ouviu dizer assim: olha, se você não usar saia, você vai para o inferno. Mas tem muita mulher que usa saia e está indo a passos largos para o inferno. Então não é a saia, não é? Mas o dano, a deformidade que está no homem interior. Agora é claro que andar mal vestido também não é conveniente, especialmente para quem é crente, salvo e que dá bom testemunho da salvação que alcançou em Cristo Jesus, porque há mulheres que são crentes que andam vergonhosamente, não é? Pelas ruas. Paulo, então, ele está estabelecendo uma ordem espiritual e esta ordem ela é proposital. Espírito, alma e corpo. E aí haverá uma redenção de fato muito bem aplicada e realizada na vida do crente. Vamos lá? A santificação verdadeira é obra do Espírito Santo, não fruto do esforço humano e isolado. Ela não é apenas separação do pecado, mas é transformação interior contínua. A gente precisa, a santificação não fala de algo que acontece instantaneamente, aí é regeneração. A santificação ela tem progressão. A doutrina wesleyana, que acrescentou os pontos da nossa confissão de fé, que vem de Armínio, fala exatamente isso. Wesley percebeu a necessidade de uma santificação contínua e progressiva. Quando que nós vamos chegar à estatura de varões perfeitos? No arrebatamento da igreja, com certeza lá nós alcançaremos a estatura de Cristo, conforme diz o texto bíblico, não é? Para encerrar, todo crente deve cultivar um espírito quebrantado, sensível à voz de Deus e resistir à tentação do formalismo religioso. Porque se pelas obras da lei alguém fosse salvo, Jesus não precisava ter sacrificado a sua vida, porque aí teria sido em vão. Não é isso? Vamos lá então, subponto 3, pastor Adolfo, vencendo o pecado. E agora? Nós podemos vencer o pecado no Espírito? Claro, vamos ler aqui, não é? A força do pecado arraigado em nosso Espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependermos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. É a maneira, portanto, de vencer aí o pecado. A referência que está aí é Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Trouxe um adendo sobre este versículo. Este versículo enfatiza que a salvação pela graça de Deus através da fé em Cristo liberta o crente do domínio do pecado, ou seja, ele não é mais escravo, e o transforma em servo da justiça. O pecado ainda pode tentar, mas não tem mais autoridade sobre quem vive sob essa graça, ou debaixo desta graça. E tem outras referências aí, Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo,
feita uma vez. Esse texto de Hebreus 10:10 declara que a santificação dos crentes ocorre através da vontade de Deus e do sacrifício único e perfeito do corpo de Jesus Cristo. Isso contrasta com os sacrifícios repetitivos do Antigo Testamento, pois a oferta de Cristo foi completa, final e suficiente para remover o pecado de uma vez por todas, purificando os crentes de forma permanente. Temos aí então o antídoto, não é, contra este veneno que chama-se pecado, então, portanto aí vencendo o pecado. Continuando a leitura, como ensina Paulo, a lei do Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, de vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Temos aí também, veja bem, o que é impossível à força humana, não tínhamos condições, torna-se possível mediante o poder divino que está operando em nós. Aos Romanos, temos aí no capítulo 8, o versículo 3 diz lá: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. E o verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo agora o Espírito, né? Eu trouxe uma colocação sobre esse versículo 4, a salvação e a capacidade de viver uma vida justa são possíveis somente por meio da ação de Deus e não pelo esforço humano. Não teríamos condições, mas por Jesus Cristo temos condição sim de vencer o pecado. Temos aí o último parágrafo desse slide, revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual, saudável e frutífera. Filipenses 2:3 diz lá: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. O ensino aqui é mansidão e humildade, viu? Por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E o verso 4 de Filipenses 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Verso 6, que sendo em forma de Deus não teve a usurpação de ser igual a Deus. E o verso 7, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E o 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, voluntariamente, não é? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Um adendo sobre estes últimos versículos. Esse exemplo de Cristo demonstra que a verdadeira grandeza é a base para uma vida espiritual saudável e frutífera, reside na humildade e no serviço abnegado aos outros, em vez de buscar os próprios interesses. Revestir-se dessas virtudes é de fato essencial para seguir o modelo de Jesus. Está aí o antídoto, né? Vencendo o pecado, que é o título aí desse slide. Ainda o próximo slide, a arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Trouxe uma colocação sobre isto, depois desse primeiro parágrafo, né? A arrogância sequer deveria ser nominada na igreja. Significa arrogância ou soberba, é um pecado tão contrário aos princípios cristãos, que não deveria nem existir, muito menos ser praticada ou mencionada como algo presente dentro da comunidade de fé. Em praticamente todas as ocorrências que a Bíblia menciona, arrogância, orgulho ou altivez, é como um comportamento ou atitude detestada por Deus. Olha que interessante isso daí. A Bíblia diz que aqueles que são arrogantes têm um coração altivo, são uma abominação para Ele. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 16:5. De 7 coisas que a Bíblia nos diz que Deus odeia, olhos altivos é a primeira lista. Provérbios 6:16-19. Então veja bem, 7 coisas que Deus odeia aí, né? Olhos altivos é a primeira listada aí em Provérbios 6:16. E uma colocação ainda, o próprio Jesus disse: o que sai do homem
Isto é o que contamina. O pastor já leu, estamos relendo. E então lista as 13 características daqueles que estão fora do favor de Deus, considerando a arrogância, juntamente com a imoralidade sexual e o assassinato. Veja bem como é terrível essa questão de arrogância que é colocada ali junto com a imoralidade sexual e também assassinato. Se você quiser comprovar, Marcos, capítulo 7, do 20 ao 23. E depois, queridos, vamos ler ali no nosso texto, não é? Temos aqui, quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender. 2 Timóteo 2,24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Aqui, 2 Timóteo 2,24, irmãos, sobre a palavra contenda e contender, obrigar, obrigar, né? Não obrigar, é obrigar, né? Dependendo da tradução, refere-se a discussões acaloradas, brigas, disputas, ou a alterações motivadas por orgulho, teimosia ou um desejo de superioridade. Então, não convém que o servo do Senhor, né, seja aí contenda, né? Tenha contenda, né? O contencioso, obrigado pela palavra. E está aí no último parágrafo, purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E temos aí 2 Coríntios 7,1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, olha o que está aí, e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Fica muito claro aí que sim, podemos vencer o pecado do Espírito. A purificação do Espírito, ela não é instantânea, como eu estava dizendo no subponto anterior, mas ela é progressiva. O Espírito Santo, ele vai remover de nós as purezas interiores e vai fazer com que sejamos aptos para a comunhão e também para o serviço. Olha só, o pecado pode enraizar-se no espírito humano, a parte mais íntima do ser de qualquer pessoa, mas a verdadeira santificação não irá começar nas aparências, mas é neste mais profundo, no interior do ser humano, e isso pela ação transformadora da graça e do Espírito Santo, pois é o Espírito que opera essa mudança, essa transformação em nossas vidas. Quando o crente permite que Deus purifique o seu espírito e a alma é restaurada e o corpo se transforma em instrumento de justiça, aí você percebe a verdadeira santidade, portanto, ela se faz na vida interior moldada pela presença de Cristo. Vamos encerrar aqui esse tópico 2 da lição, dizendo que o pecado pode enraizar-se no coração ou no espírito, né? E a verdadeira santificação que vai começar no interior, ela se inicia pela ação transformadora da graça de Deus. Vamos para o último intervalo, retornaremos na sequência estudando o tópico 3º da lição. E o tópico 3º da lição vai tratar sobre regeneração e adoração. Já voltamos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus.
Tópico 3, meus amados irmãos, regeneração e adoração é o assunto já sobre o novo nascimento. Vamos lá, pastor Adilson. Vamos lá, o tópico 3, subponto 1. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual no novo nascimento. Olha que coisa. Então veja bem, experiência espiritual pressupõe, claro, algo sobre-humano, sobrenatural no novo nascimento. Ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. Temos aí João 3:5, né? Que diz lá, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Todo esse João capítulo 3, nós sabemos que é sobre o novo nascimento, né? É o diálogo entre Jesus e Nicodemos, ele foi enfático, não é? Não pode aí ver o reino de Deus sem passar por esta transformação, este novo nascimento. Não de forma nenhuma está falando aí sobre aquela questão de reencarnação, não é desta maneira. Novo nascimento é uma transformação que acontece no homem a partir do espírito, alma e, claro, consequentemente aí no corpo. Então é a operação que vem de dentro. Isso era incompreensível para Nicodemos. O seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade. Olha aí que coisa interessante nós temos aí, aparência de piedade, sem terem experimentado o sobrenatural processo da regeneração. 2 Timóteo 3:5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, orienta a Bíblia, afaste-se. Eu trouxe um comentário sobre esse versículo, 2 Timóteo 3:5, faz parte de uma descrição sobre os tempos difíceis que o apóstolo predisse para os últimos dias, caracterizado pela decadência moral e por pessoas com aparência de piedade, mas negando o seu poder. Esse contexto retrata uma espiritualidade vazia, onde pessoas mantêm a fachada religiosa, mas não vivem os verdadeiros princípios de uma vida cristã, vivendo um estilo de vida marcado por egoísmo, prazeres e descontroles, né? E descontrole. O pastor falou aqui da pessoa que não anda, né, falando aí da indumentária, da vestimenta, mas tem uns que andam também com a vestimenta conforme manda o figurino, mas o seu coração está amargo, o espírito está em pecado, a alma está sofrendo, enfim, né? Tem uns que só é aparência, não é mesmo? Agora, veja bem, vamos ler o terceiro parágrafo. Com o espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infiabilidade da Bíblia. Considerando sua mensagem ultrapassada, interpretam as Escrituras conforme os seus desejos já estabelecidos. 2 Timóteo 2,8, lembra-te de que Jesus Cristo, e que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Ou seja, Timóteo, fica firme no que você aprendeu. Tá certo? E temos aí também 2 Timóteo 4:3. É interessante que quando você lê esse texto, 2 Timóteo 4:3, você traz para os dias de hoje, não é? 2025, mês de novembro, olha lá. Porque, 2 Timóteo 4:3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina que está aqui, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Para entender Timóteo, eu trouxe aqui um adendo, 2 Timóteo 4:3, deve-se considerar que a passagem prevê um tempo futuro, para hoje, né, em que as pessoas não ouvirão os ensinamentos verdadeiros, mas sim buscarão mestres que falem o que eles querem ouvir, satisfazendo os seus próprios desejos. A expressão coceira nos ouvidos é uma metáfora para o desejo de ouvir doutrinas que agradam, né, em vez de verdades bíblicas. Essa passagem serve como um alerta para pregar a verdade mesmo quando ela não é popular. Essa orientação é para hoje, que Deus levante homens e mulheres para pregar a verdade que aqui está contida, não é mesmo? Vamos lá agora para também o último parágrafo. Não podemos ter comunhão com os tais. Está aí
escrito no texto que nós lemos acima aí. Lá em 1 Timóteo 6,3, se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina, que é segundo a piedade, e o versículo 4 de 1 Timóteo 6, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. E 5, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai-vos dos tais. Fuja dos ensinamentos que estão por aí, que não são segundo a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O novo nascimento, meus irmãos, é, portanto, a condição indispensável para uma vida espiritual autêntica e também para que o espírito, ou para que o exercício de uma vida de adoração sejam verdadeiros. Sem ele, ou seja, sem o novo nascimento, a religião torna-se um ritual e o culto uma formalidade, e nada vai acontecer. No pentecostalismo bíblico, nós insistimos na necessidade do novo nascimento como uma experiência real, transformadora e perceptível, porque as pessoas vão notar mudança naquele que de fato foi regenerado pelo Espírito Santo. Não há meios de ocorrer genuinamente batismo no Espírito Santo sem que antes haja a regeneração do ser, do espírito humano. A verdadeira vida espiritual é fruto da habitação interior do Espírito de Cristo, não de emoções, mas de conversão profunda. O subponto 2 fala de adoração ao Senhor em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada no nosso interior, ela de fato é fundamental também para uma vida correta de adoração. A verdadeira adoração, ela vai partir de pessoas verdadeiramente transformadas. Você vai observar que no mesmo exemplo que nós já demos de Nicodemos, o caso da mulher samaritana, que está em João capítulo 4, ela expressou um entendimento religioso limitado àquilo que era visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração dos seus pais, porque era exatamente lá, no Monte Gerizim, que os samaritanos adoravam. E ela tinha essa percepção, o lugar de adorar é no Monte Gerizim, no templo que está lá no Monte Gerizim, assim como há pessoas hoje em dia que entendem que o lugar de adoração é na igreja tal, não é? E se não for na igreja tal, Deus não recebe a adoração, não recebe o louvor, como se Deus tivesse morrido por causa de uma placa de igreja, Jesus tivesse sido sacrificado para santificar a placa de uma igreja. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. Agora eu quero fazer aqui uma abordagem, isso está no seu material de apoio, que você vai fazer download para estudar, com certeza. Vamos fazer aqui uma exegese desse texto, onde diz em espírito e em verdade. Em espírito é em pneumate, refere-se à adoração que flui do espírito humano vivificado pelo Espírito Santo, e não de emoções passageiras. Quando o texto diz em verdade, é em aletheia. Aletheia significa conforme a realidade divina revelada, isto é, de acordo com a palavra de Deus. Veja, vamos ler aqui João, capítulo 17. Esse texto, ele é também um texto emblemático da nossa fé cristã, porque João capítulo 17, Jesus está dando aquela bênção para os seus discípulos, orando em favor dos seus discípulos, fazendo aquela intercessão em favor deles. E João 17, verso 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a aletheia, é a verdade. Por isso que ele está dizendo que tem que ser em espírito e em verdade, porque não tem como, se não for desta forma, a adoração que agrada ao Pai
é aquela que une a vida espiritual interior, mais profundo do ser, do indivíduo, com a fidelidade doutrinária. Porque às vezes as pessoas choram e tal, mas o que está acontecendo ali é uma coisa midiática, nada doutrinário, nada de acordo com a Bíblia, na verdade, heresias sendo ditas. Nós temos hoje verdadeiros shows que passam longe de serem cultos a Deus. São shows que, inclusive, agora já passaram até a cobrar ingresso, né? A turma já passou a cobrar ingresso, porque a ideia é o dinheiro. Né? Aí se junta milhões em um evento sob pretexto de que é culto a Deus. Né? Então, vamos lá. Cada um vive do jeito que quer. Não vai ser eu aqui que vou determinar o que é correto e o que não é. Mas, se não tem fidelidade doutrinária, se não tem uma vida espiritual interior, se não exalta a Deus, fuja. Eu já digo assim, aliás, é melhor não dizer, porque se eu disser é capaz de cortarem meu vídeo, né? A adoração que agrada o Pai é dessa forma. Sem regeneração, a adoração é carnal. Com regeneração, torna-se espiritual. O Espírito Santo, ao habitar no espírito humano, produz um culto em comunhão, em reverência e em verdade. João 7, e o versículo 38, que está na referência da sua lição, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então você percebe que o que está dizendo é a Escritura que diz que vai correr rios de águas vivas. De onde? Do interior daquele que crê no Senhor Jesus. Esses rios que o texto se refere são a vida do Espírito Santo fluindo do interior do crente que é regenerado, o centro de onde procede a verdadeira adoração. Subponto 3, pastor Adalvilson. Muito bem, é o tópico 3, subponto 3, um espírito quebrantado. É bom que o professor explique isto, né? O que significa o espírito quebrantado na Bíblia? Trouxe aqui, significa estar humilhado, arrependido e submisso a Deus, reconhecendo a própria fragilidade e dependência do Senhor. Não se trata de fraqueza, mas de uma atitude de humildade e tristeza sincera pelo pecado, que leva ao arrependimento genuíno e a um relacionamento mais íntimo com Deus. Isto aí é o espírito quebrantado. Mas vamos aqui para o primeiro parágrafo, o pentecostalismo clássico. Aqui está, não estamos falando dos neopentecostais, né? O pentecostalismo clássico, não é? Sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras. Ou seja, temos a Bíblia como regra de fé e prática e tudo deve passar pelo crivo da palavra de Deus, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico, não é? Agora, veja bem, este conceito, só a Bíblia, eu trouxe aqui um adendo rápido, este conceito nós conhecemos aí como sola Escritura, somente a Escritura, é um dos pilares da Reforma Protestante, que significa a Bíblia é considerada a fonte completa, final e suficiente de toda a verdade divina necessária para a vida e a doutrina cristã. E eu trouxe aqui ainda, irmãos, o pentecostalismo. Eu fiz aqui um grifo nosso. Pentecostalismo sem a Bíblia é só misticismo e emocionalismo. Portanto, encontramos na Bíblia o fundamento, a norma para todas as experiências espirituais, incluindo as manifestações dos dons que se manifestam no pentecostalismo clássico, que é esse que nós adotamos, não é mesmo? Agora, veja bem, como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Lá em João 4, 24, nós conhecemos esta passagem, ela diz, olha, e agora, se adora em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Aí o nosso Jesus entra, nenhum lugar nem outro, né? Vai vir tempos aí em que o verdadeiro adorador vai adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, independente se era no Monte Gerizim ou se era no templo em Jerusalém, porque Deus é espírito, né? Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, já ensinamos sobre isto, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Lá em Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus são
olha aí, muito claro, espírito, o assunto da aula, quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E 2 Coríntios 11:3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a se apartarem da simplicidade que há em Deus. Isso pode ser alterado? Pode haver a tentação, pode ceder? Pode. E eu trouxe aqui uma colocação rápida sobre esta última, 2 Coríntios 11:3. A essência da orientação de Paulo é o alerta contra a corrupção da mente por meio de falsos ensinamentos, o que os afastaria da devoção direta, simples e pura a Jesus Cristo, comparando isso ao engano de Eva pela serpente. Ou seja, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com as falsas religiões que estão surgindo por aí diuturnamente. Desde os primórdios, quando a gente fala de pentecostalismo clássico, do qual nós, a Assembleia de Deus, fazemos parte, né? O nosso movimento foi marcado por quebrantamento, por simplicidade e ainda por submissão ao Espírito Santo. Não por inovações litúrgicas ou ainda por performances midiáticas, nada disso. O crente pentecostal genuíno, ele adora com lágrimas, ele adora com fé, ele também adora em santidade. É assim que o verdadeiro crente pentecostal adora ao Senhor. E com isso ele consegue refletir a glória de Deus em verdade e no poder do Espírito Santo na sua própria vida. É assim que o movimento pentecostal, desde a sua origem, fez a sua expressão de fé e, infelizmente, atualmente está sofrendo profundas transformações. E, ainda pior, que muitos dos nossos líderes estão aderindo a essas performances que nós nos referimos como midiáticas ou ainda com inovações litúrgicas, porque a Assembleia de Deus, no ardor do Espírito Santo, nunca precisou de subterfúgios para poder expressar a sua adoração a Deus ou para ser sal ou ser luz nesta terra. Não é isso? Vamos encerrar aqui? A regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica que nasce de um espírito quebrantado, este alinhado com a verdade bíblica. Pastor Adovils, fazendo a conclusão aí da lição de número 10. Muito bem, o âmago da vida humana, ou seja, a essência, né? É o espírito. O âmago da vida humana, o espírito, nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Muito bem, meus irmãos, com isso nós estamos aqui concluindo a lição de número 10. Nós louvamos a Deus por tê-los aqui conosco. Faça download do material, há bastante informação imprescindível para estabelecimento de verdades e para tirar dúvidas. Não é? Dúvidas que os irmãos eventualmente enviam para a gente. Não é? Algumas dessas informações que estão aqui nesta aula da lição 10, haja vista a data que estamos gravando esta aula, em resposta a alguns alunos que questionaram sobre conteúdos de lições anteriores, eu aproveitei para adicionar essas respostas no contexto desta lição 10, porque abrange a ação do espírito humano, não é? O tema da lição 10. Então faça download, estude, se aprofunde nesse conhecimento bíblico, teológico, porque tem bastante de Deus aí para você. E se você quer aprofundar ainda mais no conhecimento teológico, faça o curso do CETADEV. Sim. Não é? Nós temos aí, você pode realizar o curso através da plataforma, o curso de Teologia Básico, você pode realizar direto o bacharel livre em Teologia e certamente você terá dos melhores professores, melhor qualidade de material didático e um aprendizado consistente conforme o padrão nosso, bíblico e pentecostal,
dado na Assembleia de Deus. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua participação, por estar conosco aqui e pedimos que nos ajude na divulgação desta aula, que pode ser assistida através do canal CETADB no YouTube e também através da nossa plataforma. Você consegue criar o perfil gratuitamente e acessar tanto a aula quanto o material de apoio para fazer download, e isso, refiro-me que você faz gratuitamente. Amém? Deus abençoe. Pastor Adovils. Muito bem, um forte abraço a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe você, sua família, seu ministério, sempre crescendo em Jesus, sempre na orientação sábia do Espírito Santo, e até a próxima pré-aula, se Deus quiser. Amém.